Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será tua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Essa pandemia, essa história, nos faz pensar como a nossa vida é frágil, né? Como a gente é dependente de Deus. Mas às vezes a gente pensa que Deus abandonou a gente, se esqueceu de nós. Será que isso é possível? Então, abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Na igreja que eu frequento, a gente tem nossas classes divididas pela internet. E a gente estudou sobre Jeremias. Gente, pensa em umas histórias lindas. Eu recomendo muito a história de Jeremias. Mas vamos para o texto. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Uma curiosidade. Vocês sabiam que na Bíblia os pais davam o nome dos filhos com significados? E Jeremias não foi diferente. Jeremias significa o Senhor estabelece ou o Senhor lança, como jogar. Então Deus, ele jogou Jeremias em um mundo de pecado, sofrimento e hostil. E o seu ministério profético, ele durou de 626 a.C. até 586 a.C. Ele era sacerdote, membro da família de Ilquias, e nasceu em Ananote. Ananote quer dizer oração respondida. E era localizada a 5 quilômetros de Jerusalém. Então dava para ele caminhar e chegar na capital, de boa. E a gente não sabe quando ele morreu, a data exata, mas a gente sabe como ele morreu. A tradição judaica, ela fala que ele foi levado para o Egito e executado por apedrejamento. Mas, chega de curiosidade, vamos para o texto. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Todos acharam? Acharam? Então vou ler. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta das nações. Antes de ser formado no ventre, Deus já conhecia o profeta. Se é essa a palavra, Deus já nos conhecia antes da gente nascer? Como assim? Então, segundo a Bíblia, se Deus já me conhecia antes de eu nascer, quando Ele me conheceu? Em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes da fundação do mundo, Deus já nos conhecia. O plano de Deus para a nossa vida não começou quando a gente nasceu, quando a gente veio para a igreja, quando a gente foi para o Clube dos Desbravadores, mas começou antes da fundação do mundo. E Deus tem planos, sim, para mim e para você. Mas Deus tem planos? Sim, Ele tem. E agora o pensamento é, será que a gente já estragou o plano de Deus? Irmãos, fiquem tranquilos. Deus, ele tem o plano A, o plano B, o plano C, e se precisar ir até o Z, ele começa com o plano A1, o plano A2 e o plano A3. E vai por aí. E todos os planos têm o mesmo propósito. E
você ficar tranquilo, antes de Deus ser importante para você, você já era importante para Deus. Ficou claro? Mas vamos fortalecer essa verdade, né? Diga a pessoa que está do seu lado, lembra da distância segura, hein? Ninguém se contaminando. E fala, antes de Deus ser importante para você, você já era importante para Deus. Antes de você ser importante para Deus ser importante. Quantos acreditam que Deus é importante para você? Levante a mão. Amém por isso. E Deus nos amou e sempre nos amará. Quer ver? Eu vou confirmar isso. Romanos 8, 38 e 39. Se você quiser abrir na sua Bíblia, você pode abrir. Pois estou convencido de que nem na morte, nem na vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém por isso? Amém. Nada será capaz de nos separar do amor de Deus. Se você nasceu, é porque Deus quis. E se você tiver com uma baixa estima, uma só vontade de fazer qualquer coisa lá embaixo, achar que o mundo não gosta de você, lembre-se, Deus, Ele te escolheu antes do mundo existir. Você quer ver? Abra sua Bíblia em Salmo 139, 12 a 16. Salmo 139, 12 a 16. Salmo 139, 12 a 16. Vocês acharam? Então eu vou ler. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os seus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Neste salmo, Davi mostra a grandiosidade de Deus em uma canção que era feita por um saltério. Tá, mas o que é um saltério? Um saltério é um instrumento medieval, é tipo uma harpa dedilhável, que foi mencionado no Antigo Testamento. E nessa oração cantada, Davi ele mostra a onipresença de Deus, a onipotência de Deus e a onisciência de Deus. Esses salmos nos mostram que é impossível passarmos despercebido dos olhos de Deus. Deus sabe mais de você do que nós mesmos. Deus te conhece muito mais do que você. E Deus prova que Ele conhecia tudo de Davi, quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé, unge Davi como rei. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, Samuel fica com medo ele fica com medo de cumprir uma ordem de Deus. O profeta de Deus fica com medo de cumprir uma ordem dele. Por quê? Ele recebeu a missão de ungir Davi como rei de Israel. E ele vê como é que ele chegaria à cidade de Efrata. Para você que não sabe, Efrata é a cidade de Belém, que depois ficou conhecida como a cidade de Davi. E a viagem de Samuel, da casa dele, levaria em torno de 2 horas, porque era 8 quilômetros de distância. E ele passava pela cidade de Gibeia. E a Gibeia era onde Saul ficava. E Saul já sabia que Deus ia escolher um herdeiro para o trono, um outro rei. E tanto que Samuel, ele já considerava, no livro de Samuel capítulo 15, já considerava Saul morto. Porém, Samuel ele fica com muito medo da ira de Saul. No capítulo 16, versículo 2, ele fala: Saul vai me matar. Eu não vou poder passar lá, Deus. Eu vou passar lá, Saul, os guardas dele vão me ver e vão mandar me matar. E demonstrar, olha só, olha Deus dando um jeitinho. Deus mostra que Ele conhece todas as coisas. Ele te fala tipo assim, ó, Samuel, vai lá, fala que você vai convidar Jessé, faz um sacrifício lá. Ele não vai desconfiar de nada. Mas Deus não estava mentindo, Ele estava falando para ele fazer um sacrifício. Aí Saul, ele primeiro pensava que era só um sacrifício e ia deixar de boa lá. E aí, quando ele chegou na cidade de Belém, e as autoridades da cidade foram até ele tremendo de medo. Tremendo de medo. E eles falaram: você vem em paz? Aí Samuel fala: sim, eu venho em paz.
consagrem-se ao Senhor. O que era o processo de consagração? Vocês sabem? Não era só você ir lá, orar e voltar tudo de boa. Não, naquela época era muito mais sério. Você tinha que tomar banho, lavar sua roupa e trocar o calção. Então era todo um ritual para você se consagrar a Deus. E ele consagrou Jessé e seus filhos. No livro Os Escolhidos, capítulo 62, página 398, diz: as autoridades aceitaram o convite para o sacrifício, e Samuel chamou Jessé e os seus filhos. Toda a família de Jessé estava presente naquele dia, menos o filho mais novo, que era Davi, e ficou cuidando das ovelhas, né? Antes de participarem do banquete, Samuel ali começou a inspeção, né? E aí ele viu que Davi não estava lá, que era o mais novo. E ele falou: não nos sentaremos para comer enquanto Davi não chegar. Aí no livro Os Escolhidos, que é o Patriarcas e Profetas, na linguagem de hoje, na página 397 diz: o pastorzinho solitário ficou surpreso com a chegada inesperada de um mensageiro que anunciou que o profeta viera de Belém e havia mandado chamá-lo. Porque, pensa, você é Davi, você está lá cuidando das ovelhas de boa, porque seu pai mandou. Aí chega o mensageiro falando: o juiz de Israel quer te ver. Eu imagino que o que Davi está pensando na cabeça assim: o que eu fiz? O que eu fiz agora? Me ferrei. Aí ele foi depressa, ele correu sem demora para ir em encontro de Samuel. Ele, com a nova inspiração dele, ele compunha suas novas músicas e tocava em sua harpa. Ele não tinha o conhecimento que a gente tem agora, Davi, mas com seu conhecimento ele já ficava admirado com as coisas de Deus. Deus ele cuida de cada um aqui de forma exclusiva, de forma única. Você é único para Deus. Você pode ser parecido, você pode ter um irmão gêmeo, mas você é único. Olha esse polegar. Isso aqui é a sua digital. E esse é o único. E a gente sabe que também você tem o seu DNA. Você é único também. E mais, Davi sabia que era assombroso e maravilhoso. Agora a gente vai assistir um vídeo mostrando que você é único. Deus te escolheu. Você não foi um erro. Você não nasceu assim, nasci errado, eu não deveria ter nascido. Você foi único. Tudo que você fez, tudo que você é hoje, Deus quis. Deus te
angústia por seu povo, é o zelo que ele ainda tem por nós. Por isso sei que estarei sempre seguro, pois meu Deus é o supremo rei. Meu Deus é o supremo rei dos reis, e reina com seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo rei. Meu Deus é o supremo rei dos reis, e reina com seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo rei. Meu Deus é o supremo rei dos reis, e reina com seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo rei. Meu Deus é o supremo rei dos reis, e reina com seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo rei. Meu Deus é o supremo rei. Meu Deus é o supremo rei. Poderoso, 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 poderoso é o meu A gente pode ver nesse vídeo a criação de uma vida humana. Que nem eu falei, você é único, você foi escolhido, Deus te escolheu. Você não poderia nem ter nascido, poderia ter acontecido alguma coisa, você não poderia nem ter existido. Mas, vamos voltar para o sermão. Só para você saber, o nosso corpo em números, agora vem os cálculos matemáticos. A gente tem 38 trilhões de células, 130 tipos diferentes, 97 mil quilômetros entre veias e artérias. O nosso coração, ele bate 85 por minuto em uma hora. Que vezes, fazendo 85 vezes 60, a gente tem 5.400. E em um dia, a gente bate, e nosso coração bate em um dia 122.400 vezes. Vamos arredondar para 110, né? 110 mil batidas por dia bate o seu coração, vezes 85 minutos. 40 minutos vezes 85, o seu coração em 40 minutos bate 3.400 vezes. 206 ossos, 550 articulações, 501 músculos, 5 milhões de pelos que se renovam a cada 5 meses, 200 cílios em cada olho. Os cabelos de cerca de 150 mil crescem 2,5 centímetros a cada 3 meses. O fio pode durar até 5 anos e uma pessoa pode perder até 100 fios de cabelo por dia. Falar em cabelo, eu lembro de um versículo na Bíblia, não precisam procurar, que é em Lucas 12:7. Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais, muito mais do que pardais. Até os cabelos da sua cabeça estão contados. Agora eu pergunto, Deus conhece você? Aí você fica preocupado por você não receber um milagre. Eu queria tanto aquele PlayStation. Eu queria tanto. Ou você, eu queria sarar dessa doença. Eu queria dinheiro. Mas você não recebe. Mas vou te falar um negócio. No seu corpo, a cada 3 segundos, 50 mil células morrem dentro de você. E se Deus não operar um milagre na sua reposição celular, você morre. Acabou. Fim da sua história. Acabou ali. Então, vamos ver quem recebe milagre agora? Vou fazer a contagem da morte, hein? 1. Melhor parar, né? 2. Como você está se sentindo? 3. Quem está vivo, levanta a mão. Você viu? Você acabou de receber um milagre na sua vida. Quer repetir? A cada 3 segundos da sua vida você recebe um milagre. Quando a Bíblia diz que Deus cuida de mim, é porque Ele nos conhece. Não é porque Ele só quer números. Ele ama você de um jeito único. E Deus decidiu que você seria único, do seu jeito. Mas seu polegar, sua digital, olhe para ele. Você é único. Ele é só seu. A sua digital é única. Você não é um acidente. Você não é essa nota baixa. Você não é essa fase ruim que você está passando. Você não é o seu dia ruim. Você é exatamente o que Deus quer que você especificamente seja.
E às vezes a gente sofre, Deus ele permite um descontentamento ali, aqui, um desgosto, a gente não pode de alguma coisa, mas a gente está aqui, é só um teste, estamos de passagem aqui nessa vida. E a gente não foi feito só para esse período. Deus ele não olha para você e pensa, ele não vê só isso, ele não vê só seus 100 anos, ele só vê aqui uns 100 anos. Ele não vê seus 15, ele não vê seus 25, ele não vê seus 40, ele não vê seus 80 anos. Deus não contabiliza toda uma eternidade. Se a sua vida está difícil, essa rapaziada que a gente está passando, lembre-se, seu relacionamento com Deus aqui nessa terra vai determinar se você será como Ele no céu. Deus, desde a construção do mundo, Ele escolheu. Mas você pode pensar assim, como assim? É só um menino falando isso pra mim. Sabe, deixa eu te dizer um negócio. Quando a gente recebe uma bênção, que a gente sempre quer uma bênção, a gente às vezes recebe uma lição, por causa de algum problema. E se a gente não aprende essa lição, a gente nunca vai conseguir a bênção. A gente tem que aprender a lição que Deus está nos mostrando, para a gente nunca passar do plano de Deus, porque é isso que Deus quer. E Deus, Ele te amou e sempre vai te amar. Não importa o que você faça, você pode fazer uma coisa que Deus não quis, você pode ficar chateado com isso, você pode ter pecado bastante, mas Deus ele sempre vai te amar do jeito que você é. Você é único. E isso me faz lembrar de um versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Você é único. Você não é diferente. Você pode estar com uma doença, você pode estar preocupado, mas Deus ele gosta de você. Antes de você ser importante para Deus, antes de Deus ser importante para você, você já era importante para Deus. E quero que você guarde isso na cabeça, para que você nunca possa esquecer de como Deus ele opera nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Porque Deus amou o mundo e entregou o seu próprio Filho para morrer. Porque Deus amou o homem, enviou seu Filho para salvar e não para julgar. Tudo isso fez para que todo aquele que crê não pereça, mas para sempre receba a vida eterna. Será que foi eu que negou e o aceitou? A cruz era minha, os pecados eram meus, mas Ele tomou meu lugar, se entregou por me amar. Mesmo sendo eu pecador, Cristo provou o seu amor na cruz. Ele não precisava, mas carregou os teus e os meus pecados. Tudo isso fez para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele não quis viver a eternidade sem olhar
Os pecados eram meus, mas Ele tomou meu lugar, se entregou por mim. Mas Ele tomou